Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Márcia Mazei e esse é o Giro Novo Dia que começa agora. E eu inicio esse programa te lançando uma pergunta. Você sabe o que é liderança colaborativa? Pois saiba você que é uma tendência do meio empresarial. E para você saber um pouco mais e até se aprimorar através de um curso que será realizado a partir do dia 12, a minha convidada é a Gabriela Marques, ela é mentora em gestão colaborativa. Antes de mais nada, muito obrigada pela Obrigada sua a você. presença. Que legal a gente falar de um tema que acredito que ainda algumas pessoas não conheçam, pelo menos não com essa nomenclatura. E vou começar te fazendo uma pergunta que talvez seja de quem está nos acompanhando, que é a seguinte: o que é uma liderança colaborativa? A liderança colaborativa, primeiro, né, obrigado pelo convite, Márcia. A liderança colaborativa, ela é aquela liderança que ela vai estar trabalhando junto com o colaborador. É do colaborativa nesse sentido, tirando aquela crença que existe que o líder tem que saber de tudo, que o líder tem que dar resposta para tudo, que o líder tem que o tempo inteiro saber, delegar. E não, a liderança colaborativa, ela mostra que é importante trazer as estratégias da empresa, entender quais são as necessidades dos colaboradores, né? Conhecer os colaboradores e não simplesmente, olha, eu tenho uma função aqui para você, mas saber qual que é seu ponto forte, saber qual que é seu ponto fraco, ajudar o líder, ele precisa ajudar o colaborador a se desenvolver. Ele, inclusive, até principalmente porque um ponto importante da liderança colaborativa é a gente ter mais saúde mental, né? Diminuir a sobrecarga. E como que a gente faz isso? A gente faz isso tendo backups. Como que a gente tem backup? Entendendo quem da nossa equipe é capaz de substituir a gente em determinados momentos. Às vezes não vai ser, num primeiro momento, uma pessoa, às vezes vai ter uma pessoa para uma coisa, outra pessoa para outra, né? E aos poucos a gente vai desenvolvendo o time para isso. Mas o principal é esse, é você olhar para as pessoas numa troca, né? O tempo inteiro, numa troca de, às vezes, olhar, receber uma demanda de diretoria e às vezes não ter uma solução e levar para o time. Gente, o que vocês propõem? Eu já tive soluções brilhantes vindo da minha equipe porque eu falei, eu não sei o que fazer. O que vocês acham? O colaborador, assim, ele se sente mais engajado, ele participa mais, ele sabe que ele tem oportunidade de crescimento, que ele pode confiar no líder dele, né? Então é uma troca que ajuda todo mundo a crescer. Então eu acredito que o líder cresce quando o time cresce, né? E principalmente o time é que te ajuda no momento de crise, né? Porque às vezes a gente tem um momento que a empresa está indo muito bem. Eu trabalhei em diversas startups, então tem momento de aporte de outras empresas, né? De aporte financeiro, e a empresa vai muito bem, contrata. Chega num momento que ela vai precisar enxugar aquele orçamento. E nesse momento você tem que saber quem são as pessoas no seu time que te apoiam, né? E vai te apoiar também para que mantenha você no cargo e para que manter as outras pessoas também, né? Porque tem um ponto muito importante da liderança colaborativa, porque que é você atuar tão perto das pessoas, né? Que você consegue, às vezes, já teve um momento que eu falei, cara, dá o meu cargo, eu prefiro que essa pessoa fique, né? Mas que você consiga sentir que você está trabalhando num ambiente saudável, né? Num ambiente saudável. O que um bom líder colaborativo precisa ter? Primeiro, ferramenta. Eu acho Que seriam quais ferramentas? ferramenta de autogestão. Então, como líder, a gente recebe muito e-mail. Primeiro que a gente vai receber o e-mail que os nossos liderados recebem, a gente recebe e-mail de demanda de outras áreas. Quem trabalha direto com o cliente recebe e-mail de cliente. Então, são às vezes 150 e-mails por dia. Então, você tem que conseguir fazer uma gestão da sua agenda, né? Com organizador, com marcadores, assim. Eu sempre usei muito ali, como tem ferramentas diferentes, tem gente que usa Outlook, tem gente que usa o Google. Eu sempre usei marcadores, separo por cor, porque eu consigo dar prioridade para o meu dia. Recebendo um e-mail, eu já sei o que é mais importante, o que eu tenho que responder, coisas que eu às vezes não preciso. Isso aqui desse cliente, eu sei por conhecer minha equipe que fulano vai responder. Depois eu pergunto se ele já respondeu ou não, mas eu consigo dar uma prioridade melhor para minha agenda. Um ponto muito importante que eu sempre falo é de separar hora de almoço, hora para responder e-mail e hora de concentração. É uma coisa que a gente não costuma fazer, né? A gente tem uma agenda livre
E quando a gente tem, hoje em dia, né, a gente teve um período de só trabalho remoto, depois a gente voltou para o híbrido, muita gente já está hoje no presencial, mas independente de qual modelo de trabalho tenha, às vezes você está ali, você não para poder fechar a sua agenda. E quando você é líder, qualquer um marca horário com você em qualquer horário, né? Então, às vezes, vão marcar 8 horas da manhã e você fala, pô, eu ia começar hoje às 9, porque eu tinha um trabalho para entregar até às 7 hoje. E você acaba perdendo o controle da sua própria agenda se você não tiver essas técnicazinhas, são detalhes, parecem detalhes, mas fazem muita diferença, né? Sim. Na autogestão, para que você consiga dar conta do que você precisa fazer nos momentos, né? Preencher a bendita planilha que tem que parar para fazer, mas também o tempo que você vai levar com o seu time, né? Desenvolver esse tempo com os seus times. Esse eu diria que é o primeiro ponto, assim, de autogestão. Agora, a liderança colaborativa é uma vocação e eu não tenho essa vocação, por exemplo, eu consigo desenvolvê-la? Consegue, porque a gente tem essa coisa de que a fulana é um líder nato, né? A gente fala assim, se a gente olhar para os políticos, a gente consegue ver alguns políticos que têm uma liderança nata, um jeito de falar, que atrai, que engaja, mas tudo isso é técnica aprendida, né? Então, hoje depois de já ter trabalhado com neurolinguística, neurosemântica, a gente aprende que tudo da comunicação, ela é modelável, vamos dizer assim. Então, a gente consegue ver que existem frases que vão te ajudar a trazer mais as pessoas para perto, né? Porque, fulano faz isso aqui. Não, peraí. Oi, você tá ocupado? Pode me ajudar com tal coisa? Isso às vezes são coisas muito simples, né? Eu acho eu acredito que a liderança colaborativa esteja nos detalhes. No detalhe da comunicação, e aprendendo essas técnicas, você tendo as técnicas que vão facilitar seu dia a dia, você consegue pensar em desenvolver melhor como é essa comunicação com o seu time, né? Como que eu peço? Como que eu delego para o meu time? Eu delego de uma forma que eu tô só tacando tarefa para cima dele, ou eu tô perguntando, por exemplo, já ouvi em cursos meus, líderes falando assim para mim, mas eu peço pro fulano e ele não faz, ele fala que tá ocupado e eu sei que não tá. Ok, mas se você sabe que não tá, senta do lado dele. Ou então fala assim, então faz uma call comigo e me ajuda. Chama para perto. Então, é um pouco do que até a gente fala de fazer com criança, né? Eu sempre faço analogia com criança, porque eu tenho 2 filhos. E aí é um pouco disso, assim, chama para perto. Então, se você sabe que não tá, e às vezes é um ponto muito importante até, Márcia, que às vezes a pessoa, ela fala que tá fazendo outra coisa, ou ela enrola porque ela não sabe como fazer, e ela tem medo de dizer que não sabe. Porque ela vai falar, como que eu vou falar pro meu gestor que eu não sei fazer o negócio que ele pediu? Né? Então, às vezes acontece, é muito comum isso acontecer, e eu lembro de uma equipe, eu já trabalhei com equipe de 20 anos, então geração Z, e já trabalhei com equipe de 60, com pessoas de 60 anos, já perto de aposentar, e são formas diferentes de trabalhar, mas é muito comum de 40 a mais, né, 50 a mais, 40 a mais, essa dificuldade de perguntar, porque tinha aquela coisa da autoridade, né? Então, a gente vê que na diferença das gerações, a gente tem comportamentos diferentes de colaboradores também, que é importante respeitar, né? Diferença social, diferença de idade, né? Importante respeitar e entender, né? Então, já tive uma colaboradora, a Rose, que ela recebia uma demanda do cliente, ela falava tá, e ela chegava para mim e perguntava, não, Gabi, mas porque eu já tinha desenvolvido essa confiança com ela. Ela perguntava como fazer. Eu falei, pergunta pro cliente. Ela, mas como que eu vou perguntar pro cliente? Eu falei, porque às vezes o cliente não deu todo o detalhe. Não é errado perguntar, mas culturalmente, na geração dela, né, que é a mesma geração, por exemplo, da minha mãe, você não pergunta para professor, né? O professor autoridade falou, você finge que sabe e faz do jeito que dá, né? Então é importante levar isso em consideração, porque às vezes ele precisa ainda mais de um apoio, né? Quais são os motivos pelo qual ele não está fazendo aquela demanda? Se perguntar também, ele não quer fazer porque não quer me ajudar? Ele quer ser mandado embora? Porque a gente já logo pergunta, não, fulano quer ser mandado embora, porque ele não tá, eu tô falando para ele fazer as coisas e não tá fazendo, mas não, ou pode ser alguma coisa pessoal, enfim, tem diversas formas e a gente só vai saber o porquê que tal demanda não está sendo feita, ou não está sendo feita direito, ou como a gente gostaria, se a gente parar e sentar fisicamente ou digitalmente do lado da pessoa, né? Faz uma call ou senta aqui e faz junto,
né? Que isso é o colaborativo. Porque às vezes é realmente alguma dificuldade ou não estou sabendo por onde começar. E você como líder, né? Que às vezes foi uma pessoa que executava muito bem aí, por isso se tornou gestora de um time. Você vai ajudar ela com técnicas, com coisas que você já sabe, já aprendeu, que talvez aquela pessoa não saiba. Então é sempre por isso essa troca, assim, de aprendizado que qualquer um consegue fazer. Por falar em troca de aprendizado, vamos falar um pouquinho sobre o curso. Tá, beleza. Como é que vai funcionar? Qual é o programa previsto? Então, o curso vai acontecer do dia 12, dia 19 e dia 26, às quartas-feiras, de 7 horas da noite às 10, justamente para não pegar o horário que as pessoas estão trabalhando. E não ter aquela coisa do, não tô com agenda, assim, é um período curto e com intervalo de uma semana para que as pessoas consigam colocar em prática aquilo que elas estão aprendendo, porque vai ser um curso prático, né? Então, o primeiro módulo, ele vai tratar dessa autogestão, como eu falei aqui, de agenda, de como que você separa, aquela coisa do dar limite na própria agenda, mostrar ali ferramenta, eu abro junto, vamos abrir o Google, vamos abrir o Outlook, como que você vai fazer essa divisão aqui? Porque e esse é um cuidado que eu tenho, porque eu sei que, por exemplo, se eu falo assim, faz um marcador aí no Google, não é todo mundo que vai saber fazer um marcador. Então, a gente vai ter todo o tutorial de todas as ferramentas que eu ensinar, vai ter o tutorial. A gente vai ter essa primeira parte falando sobre a liderança colaborativa e por que ela te ajuda a não se sobrecarregar, né? Porque a gente está falando muito da questão da sobrecarga do gestor, né? Então, como tirar essa sobrecarga? Começa pela autogestão, que é o primeiro módulo. O segundo módulo é quando a gente vai para o desenvolvimento do time. E aí, ferramentas que vão ter milhões de palavras que o pessoal, muita gente não entende. Scrum, Kanban, fazer sprint, daily, one-on-one, porque é um monte de palavras do mundo corporativo. Mas que nada mais é do que ferramenta que vai colocar na sua vista o que precisa ser feito, quem que está fazendo, qual que é o prazo para ser feito, e a partir daí você conseguir olhar para aquilo, para as demandas do seu time e saber como é que está o andamento para conseguir depois reportar, né? Porque a gente, como líderes, a gente tem que reportar depois os dados, acompanhar o time e ter esse tempo para poder fazer essas reuniões individuais de desenvolvimento, entender como é que está a pessoa, porque uma coisa que é muito, eu vejo como muito errada ali dessa coisa do one-on-one, da reunião individual, é que o líder, ele chega e ele quer trazer quer fazer um one-on-one para levar demanda e perguntar como é que tá cliente, ou como é que tá... A cobrança. E não é isso, é a cobrança. O one-on-one vira mais um momento que o seu gestor vai ficar te cobrando. E não é isso. Às vezes, o one-on-one ele tem que ser muito mais do colaborador para o líder do que do líder para o colaborador. E aí, o que você tem para mim? Você precisa me passar alguma coisa? Você quer me ajuda? Aí, se a pessoa não tiver nada, aí sim, você pode falar assim, então, aproveitando, talvez você tenha alguma demanda que possa passar para ela também, mas não é o objetivo. O objetivo é acompanhar o seu colaborador para ajudar ele a se desenvolver, né? E ter reuniões rotineiras de feedback, o que você pode melhorar, cursos que você pode fazer. Enfim, às vezes as empresas já têm isso institucionalizado, mas é importante fazer bem feito, porque às vezes está institucionalizado, mas eu já vi muitas vezes acontecendo de, por exemplo, até coloquei isso no LinkedIn, fiz uma publicação dessa no LinkedIn, que tem empresas que têm esses programas de desenvolvimento, e aí a cada 3 ou 6 meses você tem uma reunião com seus liderados, e aí o liderado te avalia, você avalia o liderado, e tem alguém que avalia também os dois para você ter uma visão ali 360 de como está o desempenho do colaborador. Legal. Mas, às vezes, o líder, ele, por exemplo, não pode dar aumento. Aí ele vai e coloca um defeitinho no feedback do colaborador, porque ele não pode dar aumento. Mas aí você desestimula o cara. Como é que você vai chegar assim e vai falar assim, não, porque sua letra... Vou falar qualquer coisa aqui, mas sua letra não tá boa no e-mail, você não tá escrevendo tão bem no e-mail. Pô, no meio de tudo que eu faço, será que isso é o mais importante para eu não estar bem? Mas é importante você olhar para aquilo ali e fazer um feedback baseado em fatos. A partir daí, ser claro e transparente, porque isso é muito importante também na questão da confiança do seu time para você, ser muito transparente, porque às vezes as pessoas vão estar bem, mas a empresa não pode dar aumento, não é o momento. Mas eu prefiro falar isso do que inventar alguma coisa que a pessoa fez ou deixou de fazer, porque senão ela vai reclamar. Ela vai reclamar do mesmo jeito, porque é isso, a gente quer ter aumento, a gente quer ser mais reconhecido, quer crescer na empresa. Então,
se colocando também no lugar de quem está recebendo um feedback, né? Como você gostaria de receber um feedback, né? Essa evolutiva de desempenho. Então, tem empresas que já têm esses programas institucionalizados, mas é importante ter esses cuidados, né? Esses detalhes que ali. fazem a diferença. Isso. E no último módulo é de como reportar isso para os stakeholders, para a alta liderança, porque a alta liderança não adianta você querer detalhar muito, porque meu colaborador fez isso, aquilo, ou deixou de fazer. Ele não quer saber, ele quer 3 pontos. Praticidade. 5 minutos no máximo, quando com um resumo, dados de preferência, não chega com eu acho, porque vai dar problema. Como que você consegue fazer uma apresentação, defender que às vezes você precisa de mais gente no time, ou que não vai dar para absorver tal demanda a mais, porque a sua capacidade é essa, mas você tem que trazer isso para alta liderança com dados. Não pode chegar lá, não, porque me falaram, né? Então é isso. Agora, Gabriela, me fala uma coisa. Nesse período seu de mentoria, quando você se depara com um líder, qual que é a principal queixa que eles têm? Primeiro, sempre com sobrecarga, é a primeira coisa sempre, mas a sobrecarga às vezes por motivos diferentes. Às vezes é uma sobrecarga por falta de confiança no time, às vezes é uma sobrecarga por falta de apoio da alta liderança, né? Porque aí vai a alta liderança e joga demanda, e às vezes a pessoa tem uma questão, às vezes, de não saber dizer não, então tem alguns pontos ali também que a gente trabalha, né? Que, vamos dizer assim, são mais emocionais, né? E de crenças mesmo, de que o líder tem que saber, o líder tem que... Mas ainda existem essas crenças? Existem. E isso faz um mau líder. Um líder que não é tão... Ineficiente, né? Não diria um mal, mas talvez ineficiente. Ele às vezes ele quer tanto fazer dar certo que ele se sobrecarrega de coisas e acaba não entregando o que ele realmente precisa entregar. Porque ele chama para ele? Porque ele chama para ele. Então é aquilo. Às vezes acaba que se é uma pessoa que veio do time, né? Alguma pessoa que cresceu e se tornou líder ali, e ela tem uma certa amizade com a pessoa, e às vezes aquela pessoa não está performando. E ela não consegue mandar embora, porque até isso você precisa treinar. Como fazer demissão? Esse é um ponto delicado, mas a gente vai falar sobre isso também no curso. Porque é importante saber como fazer, né? De uma forma humanizada, porque às vezes a demissão é uma oportunidade. Eu já fui demitida. Eu acho que quem nunca foi, um dia vai ser. Então, assim, né? É um ponto que a gente passa e é sempre uma oportunidade de alguma coisa. E não é porque a pessoa é ruim, mas é porque naquele momento da empresa, naquele cargo ali, não está encaixando, né? Ou às vezes é corte de custo mesmo, você não tem o que fazer. Às vezes a pessoa é boa, ela estava ali, mas o líder, ele perde, ele não tem mais para onde fugir. Já passei por isso também. Já passei pelos momentos bons de contratação, que é maravilhoso, porque você olha para o mercado, você entrevista, você tem toda a esperança que aquela pessoa vai dar certo. E já passei por momentos difíceis do que eu tenho que demitir, você fala, não sei mais de onde tirar, né? E o que eu fazia, e agora trazendo um pouquinho para o pessoal em relação a esses pontos, né, de dificuldade. E eu sempre falo, o primeiro ponto é sempre a transparência. O que eu fazia? Olha, gente, fulano, a gente vai ter que desligar por conta disso, sendo totalmente transparente em relação aos motivos. Mas o meu telefone é esse. Se quiser, eu te ajudo a refazer currículo. Ajudei várias pessoas a refazer. Eu indico, eu ligo. E se eu ficar sabendo de coisa de outras áreas, eu indico para a pessoa. Porque é uma preocupação que você tem que... É outro ser humano, é outra pessoa que tem boleto para pagar também. Por mais que tenha... porque o mundo corporativo só quer saber de lucro. Ok, mas você, como líder, você conhece aquela pessoa. Então, né? Era esse ponto que eu ia chegar. Porque um bom líder ou um líder eficiente, ele consegue identificar no seu colaborador o potencial que ele tem. E muitas vezes esse líder não tem essa capacidade. E a equipe acaba estagnando. Isso é uma dificuldade que você vê muito? Olha, Porque você precisa conhecer, né? Sim, exatamente. Então, às vezes eu vejo essa dificuldade, uma pessoa... E geralmente são pessoas que acabaram de chegar no cargo. E que elas olham assim, essa pessoa está há muito tempo no cargo, ela já está cansada. Ou essa pessoa é nova e aí está querendo mostrar muito serviço. E aí, como é que eu lido com essas pessoas? Então, é muito do como lidar. E aí eu sempre falo, conheça. Como lidar? Porque às vezes a pessoa que está há muito tempo, ela já vai conhecer do negócio de uma forma que você não vai conhecer.
Porque ela já está ali há muito mais tempo do que você. Sim. Então, aprenda com essa pessoa também. E se ela está estagnada, às vezes é uma oportunidade de você ajudar ela a desenvolver para ela ir para um outro lugar. Eu sempre falo isso. Um desenvolvimento de carreira, mesmo dentro de uma empresa, eu estou desenvolvendo a carreira da pessoa. Não quero saber se ela vai ficar aqui. Ninguém. Você quer aposentar nessa empresa aqui, né? Passar 50 anos? A maioria das vezes das pessoas vai responder que não. Né? Ela quer crescer, ela quer desenvolver, ela quer buscar outras coisas. Sabe-se lá se daqui a 10 anos ela vai querer fazer a mesma coisa que ela está fazendo hoje. Mas como eu posso te ajudar a se desenvolver aqui agora com o que você faz, né? E como que você às vezes me ajuda? Então, eu como eu falei, né? Eu já trabalhei com todas as gerações e já aprendi muito, assim, com elas. E aí você para ouvir a história das pessoas e fala assim, gente... Teve um rapaz que eu trabalhei ali também, um rapaz, ele tem, acho que 60, já tem uns 60 anos também. E ele contando de como foi quando ele começou, o curso de datilografia, a dificuldade que tinha, que ele queria desenvolver coisas novas e não dava. Aí você fica imaginando e pensando na história da pessoa. Ele tem uma filha que é mais velha do que eu, se eu não me engano. E aí a pessoa tá contando a história dela, assim, você fala assim, nossa, quanta coisa tem para aprender. E às vezes não tem nada a ver com aqui o dia a dia, mas a pessoa ela vai ter uma criatividade porque ela não tinha toda a facilidade que a gente tem hoje. Né? A gente fala, a gente não tinha o chat GPT há pouquíssimo tempo atrás, né? A gente não tinha, eu casei, gente, não tinha Tinder, não tinha nem WhatsApp, SMS era pago. Então, era muito mais difícil. Então, a gente vai aprendendo com essas pessoas também, né? E é legal colocar as pessoas falam de conflito de geração, eu gosto de falar de oportunidade de geração. Porque sempre vai ter uma coisa que você vai conseguir ensinar para alguém muito novo e alguém muito novo te ensinar. Né? Mas isso é raro. Ou ainda nós estamos... da interseção que o líder traz. O líder é muito importante, É muito importante. Porque ele vai se ele consegue enxergar valor nas pessoas, ele vai conseguir mostrar o valor dessas pessoas dentro da própria equipe. Né? Então, na liderança colaborativa, a gente fala muito eu sempre falo isso, gente, sempre tem um backup. Nunca tenha uma pessoa só que vai saber fazer aquela função e ninguém mais. Porque a princípio parece uma coisa boa de que, nossa, só eu sei, mas é muito ruim. Essa pessoa não pode ficar doente, ela não pode sair de férias. Aí ela sai de férias, alguém liga para fazer uma reunião, gente, deixa a pessoa descansar. E como que isso acontece? Tendo backup. Como tem backup? Você coloca alguém trabalhando junto, aprendendo o que a pessoa faz, você aprende o que a outra pessoa faz, e aí todo mundo sai ganhando. Porque eu já trabalhei com escala 24/7, né? Então você sempre tem de todos os modelos, de madrugada, de manhã, de noite. E quando você tem o sistema, esse sistema ali de backup, eu gosto de falar assim, nunca tenha um backup só, tenha 2 e o líder tem que ser o terceiro backup. Eu gosto de, quando você tem pessoas na equipe que dá para fazer isso, você ter pelo menos esse... O segundo não vai saber fazer tão bem quanto o primeiro, que faz todo dia. Isso é óbvio. O terceiro não vai saber fazer também da mesma forma. Eu não vou saber provavelmente fazer, porque eu não estou no dia a dia. Mas é importante ter alguém que saiba fazer minimamente, de deixar de uma forma entregável, né? O que a pessoa tem que fazer, principalmente quando a gente fala em serviço, né? Para que tenha essa tranquilidade, nossa, eu posso tirar férias. Porque eu já peguei equipes que a pessoa falava, eu não posso ficar doente, ninguém sabe fazer o que eu faço. Ninguém sabe minhas entregas. E eu falo, já anotou suas entregas em algum lugar? Não, eu falei, então, vamos começar por aí. Então, primeiro a gente vai documentar suas entregas, depois a gente vai ensinar outras pessoas. Aí eu gosto de ensinar a equipe inteira e depois deixar porque às vezes tem, né, equipe de vários tamanhos. Às vezes é bom ter uma sala ali com 8 pessoas aprendendo com o que ela faz no dia a dia, mesmo que não sejam 8 pessoas para fazer caso ela não esteja, porque às vezes eu vou ensinar para uma segunda pessoa, mas às vezes uma terceira vai ter uma ideia de fazer aquilo mais fácil. Né? Ou ela já faz de uma forma mais fácil com outro cliente, ou ela já atende de uma outra forma. Achei uma ferramenta que dá para automatizar isso aqui, né? Porque hoje em dia tem 500 milhões de ferramentas. E eu uso ela todo dia. Você fala, como? Ninguém sabia disso. Você não falou isso para ninguém? Ué, ninguém me perguntou. Então é legal ter esses momentos de treinamento dentro da própria equipe, em relação às demandas, justamente porque a gente ganha. A gente sempre ganha. Aprender, a gente sempre ganha. E se, nas últimas das hipóteses, numa situação dessa, uma pessoa arruma um emprego melhor e pede para sair, você não fica na mão também.
Porque Sim, acontece, eu falo, é raro, mas acontece muito. Você tá ali contando com a pessoa, nossa, essa pessoa é meu braço direito. A pessoa arruma uma oportunidade melhor e tchau, e tá certa, tem que ir mesmo. E sim. aí, não, mas ela me sacaneou porque ela não deixou nada registrado. Amigo, você que não correu atrás de ter isso aqui. Sim. Então, são muitos detalhezinhos, né? Mas é isso, assim, da gente conseguir trazer através dessa liderança colaborativa uma forma que a gente consiga é junto mesmo. Você não é o líder, não está num pedestal. O líder não é ele é sim o porta-voz da equipe, ele tem que defender a equipe, e tudo mais, mas ele não está num pedestal. E é Hum. muito legal, assim, às vezes chegar numa reunião de estratégica, e levar alguém da tua equipe, e deixar essa pessoa falar e você fala, nossa, ela sabe, né? E ver as outras pessoas da empresa descobrindo que essa pessoa que você já sabe que vale muito, olha só, ela vale muito, né? Legal. Então é muito legal, assim. A gente está entrando na reta final, né? Poderia ficar falando várias vezes aqui. Aliás, eu já te convido para que você volte. Acho que tem vários temas aí, Que a gente pode falar mais, né? ramificações desse Aham. assunto. Queria que você falasse um pouquinho, então, mais sobre o curso, o objetivo dele, por que que é importante você se tornar esse líder? Vamos lá. O objetivo do curso é deixar o líder capacitado com ferramentas, tanto que a gente chama de hard skill e soft skill, né? Então, tanto com ferramenta que a gente já tem no mercado, de gestão do tempo, de gestão de projeto, de demanda, como de como falar, como dar feedback, né? São as soft skills, né? O que a gente tem que acreditar sobre o ser humano para fazer a coisa funcionar, né? A gente acredita que a pessoa não quer desenvolver, não, todo mundo quer aprender, né? Se Sim. você não está conseguindo aprender, tem alguma coisa que está impedindo. O que está impedindo? Então, a gente fala muito sobre isso também para poder trazer esse desenvolvimento de conseguir, por exemplo, dar esse feedback, apoiar realmente no one-on-one, e que o líder ele consegue, a partir do curso, organizar a vida dele, a vida do time, e consegue ir desenvolvendo e ver as pessoas da equipe dele se desenvolvendo. Então, acho que o primeiro ganho imediato, né, que a gente sempre fala, a gente sempre vai atrás de algo assim, né, de um retorno ali mais imediato, é a questão da sobrecarga, porque já tive momentos que eu assumi equipes que eu falava que eu ia enlouquecer, falava, não é Hum, possível, cada vez que eu descubro uma coisa, eu descubro mais e mais, parece um buraco sem fim, mas eu conseguia chegar nesse final, né, tem um tempo ali de adaptação, mas olhar ali depois para a sua agenda, olhar para o seu time, e ter as coisas sob controle para conseguir falar com qualquer pessoa da empresa, com qualquer pessoa fora da empresa, ter controle mesmo da sua gestão. E eu acho que um ponto que a gente não fala aqui, mas que para mim é essencial, é que existe vida fora do trabalho. E existem coisas, por mais que o trabalho seja importante, o mais importante da vida não é esse. Então, você ter tempo para sua família, para você ter um final de semana, não só estar com a sua família, mas ter presença, não ficar com aquela, nossa, mas eu tô com o e-mail atrasado, eu tenho que fazer isso, porque às vezes a gente tá ali, mas a gente tá rodando na cabeça trabalho o final de semana inteiro. Então, ter esse tempo porque realmente importa, eu acho que é por isso quando você alcança isso, você descobre que, nossa, dá para ser gestor sem querer jogar tudo por alto. sem se Sem se desesperar. desesperar, é isso. Então, acho que o principal ponto ali do curso, realmente, num primeiro momento ali, a questão da sobrecarga, né? Você se aliviar, sair do sufoco ali, né? De querer largar tudo, ter as coisas sob controle, mas acho que principalmente isso, ter vida fora do seu trabalho, porque quanto mais eu falo que quando a gente vai subindo de cargo, vai ficando rarefeito, né? Igual um Everest, assim, vai É, ficando rarefeito, porque vai vindo mais responsabilidade, vai vindo mais coisa, mais demanda, a equipe te demanda, o seu gestor, seu chefe te demanda, outras áreas te demandam, e se você não tiver isso sob coisa, tudo te atola, né? Se você sim. não tiver isso sob controle, isso te atola. Então, quando você consegue sair desse atoleiro de demandas e conseguir colocar a sua gestão na sua frente, eu acho que é isso, você consegue respirar e viver o trabalho no trabalho e casa em casa e ter o seu lazer e tudo mais. Acho que esse é o principal, né? A saúde mental, né? É muito Vale importante, vale muito. muito, né? É isso. Gabriela, muito obrigada pela sua participação, sua presença. Lembrando, ó, o curso acontece dias
12, 19 e 26 agora de fevereiro. É online, das 19 às 22 horas. Aonde que as pessoas obtêm mais informações? Tem o site que é desenvolver.academy/curso Liderança Colaborativa. Ali pelo site dá para clicar no link e fazer o formulário para poder preencher a inscrição. E pelo meu LinkedIn também, que é Gabriela Marques Jornalista, você também tem o link do curso lá. Então tem duas formas de conseguir as informações. Bom, eu não sou líder, mas eu aprendi muito aqui. Ouvindo a Gabriela falar, ficou claro que são nos detalhes que a gente faz a diferença no meio corporativo. Mas mais do que isso, uma coisa que me chamou muita atenção é que hoje em dia tem muita gente que vive para trabalhar e, na verdade, a gente tem que trabalhar para viver. Gostou desse conteúdo? Então, curta, comente e compartilhe. Esse giro está terminando, eu volto com outro tema e eu te espero. Beijo, tchau!